Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam Afluentes. Eu me chamo Juliano Lucas e trago para vocês o registro de atividades da exposição em que marca a minha trajetória enquanto artista, enquanto educador. A exposição Afluentes, ela reúne uma série de ações que vão enfrentar o racismo estrutural e principalmente ações pedagógicas que vão eleger a educação antirracista como um caminho e um meio de combate ao racismo. Então agradeço muito e apresento para vocês as ações do projeto, além da exposição, diversas outras ações que foram oportunizadas através desse projeto. Muito obrigado e com vocês a exposição Afluentes. Se não fosse justamente pela obra e que me coloca nesse lugar, que eu vou falar de uns conceitos, como alteridade, rostidade, mas que de fato é o mais importante. Espelho é formado pelas minhas referências, e principalmente pela figura central, que é a minha avó, Pedrília Pereira, e outras personalidades negras que elas vão contribuir para a minha formação. Então a gente tem aqui a Anastácia, que desde muito cedo está na minha família também como uma figura divina, porque a Anastácia, as minhas tias-avós, minha avó, e antes dela, já rezavam para Anastácia. E sempre tinham pires com moedas ali, na imagem de Anastácia, para que se um dia faltasse o dinheiro do ônibus, do pão, que a gente recorresse ali aquelas moedas. Cláudia Silva Ferreira, porque está aqui, porque seu nome muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é apagado, ainda hoje pela imprensa. Ela está aqui por conta da violência do Estado,
né, da violência contra a mulher, da violência do Estado contra o povo negro, e ela está aqui para ela ser lembrada como Cláudia, pela mulher que ela foi, não por esse outro nome que foi batizado pela imprensa, né? Enfim, é uma figura importante que não pode ser esquecida, né? Embaixo aqui, o professor Oliveira Silveira, que é o grande poeta, né, da consciência negra, um dos referenciais, né, na luta pela conquista, né, de direitos da população negra, né? O professor Oliveira Silveira também tem uma história ligada diretamente ao 20 de novembro, né, por conta da sua atuação, né, e justamente por lutar, por denunciar e por fazer da sua vida, entendeu? Um ato de coragem contra o sistema racista, né, que o Brasil ele parece ter consolidado na sua formação social, econômica e política, né? Aqui, professor Milton Santos, também outra referência, né, no entendimento, né, nessa questão da intelectualidade negra, né? Porque é isso, a gente tem várias intelectualidades, né? Mas o professor Milton Santos ele está aqui por conta de todas as suas observações da sua vida, da sua trajetória dentro de um ambiente extremamente cruel, que é o ambiente acadêmico, né? E ele, para consolidar essa intelectualidade, ele percorreu muitos caminhos difíceis. Então ele está aqui, porque quando eu entrei na faculdade, né, o primeiro da minha família a entrar numa faculdade pública, a primeira coisa que eu quis nas primeiras semanas era ir embora. E eu não fui embora por conta dessa figura, por ter imaginado pelos percalços todos que ele passou, foi o que me manteve ali. E por fim aqui, o grande Otelo, né, que é uma figura muito importante por conta da sua trajetória enquanto artista, por conta da sua trajetória como alguém que levou a arte e viveu a arte de forma muito intensa e que foi reconhecido internacionalmente. Então é isso, muitas vezes, né, para gerações mais recentes que talvez não conheçam, Grande Otelo. E ele leva esse nome, né, grande, por conta da grandiosidade do talento que tinha. Sagrado Cotidiano, ela também tem uma relação com a obra Espelho. Sagrado Cotidiano porque são essas pessoas que são próximas, que fazem parte do meu universo, que elas estão aqui nesse dispositivo de medalhinhas para trazer elas para perto do peito, né? Para ter perto do coração, né? De uma forma afetiva mesmo, né? E também por conta de atribuir santidade, né? De ter um caráter também ligado à religiosidade por conta dessa ancestralidade que faz parte. Então aqui tem as 9, né, pessoas que fazem parte da obra Espelho com, né, aqui com a presença ilustre do Januário Garcia Filho, que foi, né, é ainda a minha maior referência, que eu tive muita alegria, né, de poder trocar algumas ideias, né, e que infelizmente a gente perdeu na pandemia, mas ele está aqui porque se eu conseguir viver o sonho de ser um fotógrafo, é porque ele já tinha construído um caminho antes disso, né? E de novo aqui também eu trago a figura principal aqui, que é a minha avó, que recentemente, né, teve a sua travessia, né, nesse plano, e que essa exposição ela é uma grande homenagem a essa mulher, uma mulher negra, mãe solteira, que viveu no Rio Grande do Sul, né, e o Rio Grande do Sul ele é um lugar em que o racismo ele se apresenta de uma forma um pouco diferente do resto do Brasil, né, e ao mesmo tempo é um lugar também de muita luta, de muita conquista, né, por conta
dessa condição mesmo. Então no Rio Grande do Sul a gente vai ter movimentos, né, organizações do movimento negro muito acirradas e que promoveram conquistas muito importantes. E a minha avó está aqui também por conta disso. E isso aqui, gente, isso é possível, de novo, por conta de Januário Garcia Filho. O nome dessa obra todo, né, que dentro do universo das artes a gente chama de políptico, né, mas eu gosto de chamar de aquilombamento fotográfico, porque aqui eu vou trazer diversas imagens, referências que elas vão se desdobrar a partir do trabalho do Januário, né, a partir da consciência que o trabalho do Januário ele me propôs, que é a da representação afirmativa de pessoas negras. Eu paro de me dedicar ao fotojornalismo, me afasto principalmente da linguagem de fotojornalística, que muitas vezes explora a imagem de pessoas negras e atrela a miséria, a violência, né, a fome, e eu não quero isso. Porque eu vou aprender com o trabalho do Januário que essa representação ela é muito mais importante, ela precisa estar, né, nas galerias, ela precisa estar nos livros, ela precisa estar na cabeça do povo negro. Então aqui eu tenho diversas imagens aqui de pessoas negras, de novo aqui a imagem da minha avó, né, ali tia Marisa, né, e tia Sueli, né, Saulo, né, e diversas outras pessoas aqui, meu professor Edinho Alves, que eu devo muito, né, por todo o conhecimento que me passou, minha amiga Silvana Rodrigues, Walter Firmo, fotógrafo também, né, e diversas outras pessoas que de alguma forma ou de outra, né, a rua, o convívio estabeleceu um contato, mas essa representação ela tem que ser de uma forma que eu acho que vai honrar, né, a memória e o trabalho do meu mestre Januário Garcia Filho. Então é isso, é pensando na continuidade, pensando que de alguma forma ou de outra esse trabalho possa ter influência sobre outras pessoas e que possam prosseguir com essa representação de uma forma honesta, eu acho que seria um sonho realizado. Então é um pouco disso. O Grande Rio Negro e seus afluentes, uma homenagem ao meu mestre Januário Garcia Filho. E como eu faço o uso político desse rosto aqui, eu queria também, sabe, que outras pessoas tivessem a oportunidade de explorar isso de alguma forma ou de outra, né, e que essa ação ela pudesse reverberar também. Então o nome dessa obra aqui chama-se Reflexo, por conta desse jogo, dessa jogada, né, aqui talvez sobre o rosto, sobre esse rosto, como que esse rosto ele se faz, ele se apresenta, né? Então também é uma forma do público interagir com essa obra, né? E de fato né, que essas referências que me tornaram quem eu sou, que também a pessoa possa refletir e buscar, né, esse sentido que a obra propõe. Então é um pouco sobre isso, né? O reflexo. Lembrando que todas as obras têm audiodescrição, tá? Então a exposição, de uma forma geral, ela tem esse cuidado, né, com acessibilidade, o piso tátil também que nós colocamos aqui,
também faz parte, né, de todas as questões também ligadas à acessibilidade. Então, gente, essa exposição Afroentes está aqui no Centro de Artes Calouste Gulbenkian. A exposição foi realizada através do edital LPG, Lei Paulo Gustavo, Artes Visuais, tá? Proposto pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito por conta da realização. A exposição também conta, né, com dispositivos de acessibilidade, como audiodescrição e aqui alguns sinalizadores, né? No caso aqui, a gente consegue ver agora aqui os pisos táteis, mas uma série de outros cartazes também, principalmente ligados à questão da acessibilidade. Eu agradeço todo mundo e é isso. Afluentes, ancestralidade, afetos e afluências. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Juliano Lucas e essa oficina, ela se chama Postais Afirmativos. Eu sou cineasta, documentarista, fotógrafo, artista visual e, sobretudo, alguém preocupado, né, com educação antirracista. Essa oficina faz parte das ações complementares da minha exposição, Afroentes. Eu convido professores, alunos, toda pessoa que for preocupada com a educação antirracista a participar dessa oficina. Ela tem a duração aproximada de 45 minutos ou 50, é um tempo de aula no geral. E a faixa, né, etária ou a classificação, né, em relação à idade é livre, mas eu também acho que é importante a gente ter, os educadores terem um cuidado com os materiais que vão levar para a sala de aula. Então aqui a gente vai usar revistas velhas, né, revistas, né, que a gente pode, né, enfim, recortar e tal, e jornais. Os jornais também são muito importantes. Eu só, de novo, né, chamo a atenção para saber que teor esses jornais vão trazer, tá? E de acordo com a idade dos alunos que vocês vão trabalhar em sala de aula. Beleza? Então vamos nessa. Os jornais, revistas velhas,
Esse formato aqui, né, de postal afirmativo, né, de cartão postal, melhor dizendo, eu vou deixar disponível, tá, na descrição do vídeo. E digo para vocês o seguinte, tentem imprimir num formato um pouquinho mais duro, tá, um papel com a gramatura maior, acima de 90 gramas, preferencialmente papel couché. Mas se não der, beleza, tá? Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque é isso. Então essa estrutura já vai estar pronta no link da descrição para vocês imprimirem, tá? Cola em bastão, mas também pode ser cola branca, né? No caso aqui, em bastão foi escolhida para ela não deixar bolhas, não dar tantos acidentes durante a oficina. Temos aqui uma tesoura sem ponta, tá? Que também para evitar acidentes, tá? Mas é uma tesoura pequena, sem pontas. E aqui de novo, né? Eu tenho essas impressões que eu fiz, que elas podem ser feitas de uma forma bem simples, né? Essas imagens são de gravuras de Jean-Baptiste Debré, né, e legendas, e principalmente, né, Jean-Baptiste Debré foi um artista que veio para o Brasil e que de alguma forma criou uma representação de pessoas negras que até então ou não eram interessantes. Hoje se discute muito, né, que caráter e como que essa representação aconteceu, né? Mas de fato é algo que historicamente a gente tem acesso, tá? Então são imagens que são fáceis de encontrar na internet. Eu também acho que vale também uma discussão sobre, né, a produção do Debré, no que ela foi pautada. É algo que a gente pode trazer também para a sala de aula em algum outro momento, tá? Mas a escolha dessas gravuras, né, das imagens feitas pelo Debré, elas acontecem por conta dessa questão histórica, tá? A gente vai trabalhar com isso também. Então é isso, ó. Vamos agora pesquisar aqui o que a gente vai escolher dessas imagens aqui para confrontar com as gravuras do Debré, né, de imagens, palavras, e vamos ver o que vai sair disso, beleza? Embarquem nessa comigo, vamos lá? Estamos aqui com algumas imagens selecionadas, né, e vamos para a composição, né? Esse momento também é um momento muito importante, que não só a gente está discutindo o processo criativo, né? Eu sempre gosto de trabalhar composição fotográfica com esses postais. Então, para além, né, da atividade antirracista, tem essa questão também ligada à produção de imagem, à leitura também de imagens, né? E que faz parte dos processos que eu venho desenvolvendo pelo menos 10 anos, tá? Então é isso, assim. Então, mas vamos agora falar e pensar na composição dessas imagens para esses cartões postais, e eu vou explicar por que a escolha dos cartões postais, o porquê que eles são importantes, por que a escolha deles se dá para essa atividade. Bem, vamos lá. Então, no que eu tenho aqui, eu já tenho algumas ideias. A gente tem diversas possibilidades aqui diante, né, do material que foi selecionado. E agora o desafio é trazer isso para cá com uma composição, né, crítica sobre esse confronto de imagens e, sobretudo, né, com a nossa questão contemporânea também, né? Porque é isso, a gente também está confrontando passado e presente, né? Então, o que mais que a gente pode pensar nisso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui.
Então, minha gente, já temos o nosso primeiro postal aqui, ó, prontinho, tá? E quero mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem, ó, de criação. É claro que a gente pode sempre, né, colocar mais coisas, mas é importante também saber que mensagem que a gente quer passar. Falando em mensagem, a escolha por ser um cartão postal é porque justamente isso é uma mensagem que corre em aberto pela rede, né? Alguns artistas desenvolveram há muitos anos, né, algo chamado arte postal. E nessa arte postal existia, né, a colaboração de outros artistas, produção sendo realizada de outros artistas, tendo essa arte circulando e sendo modificada, alterada a cada destino, né? Mas sobretudo é isso, aqui a gente está falando de uma mensagem que ela também vai percorrer um circuito e ela segue em aberto, tá? Segue em aberto no sentido que eu quero dizer que essa mensagem ela está aberta, então ela vai produzindo sentido pelo caminho todo que ela for percorrendo, né? E obviamente, né, ela quando chegar no destinatário, de alguma forma ou de outra, ela vai também produzir esse impacto. E com relação a isso, mais uma vez, a escolha do cartão postal é porque a gente vai endereçar esses postais para instituições, tá? E que essas instituições elas estejam cientes do que a gente está produzindo, né? Então a gente pode mandar para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Cultura, para figuras públicas também, que eu acho que é importante. Então a gente endereça essas ações, elas vão aqui ter um pequeno lugar para a gente, né, colocar uma pequena mensagem. E de novo, né, o cartão postal ele não precisa de envelope, ele vai aberto, produzindo sentido até o seu destinatário. Então é isso, minha gente. Eu acho que dá para fazer, porque a gente produziu bastante coisa aqui, acho que dá para a gente fazer algumas coisas. Que nem eu falei, é um tempo de aula, né? Acho que é válido já levar algumas coisas já um pouco com uma certa... exercer uma certa curadoria sobre esse material que vai chegar na mão, né, das pessoas que vão participar da oficina. Acho legal. E é isso, né? A gente promover essa construção, né, de imagem e também, né, de sentido. E sobretudo, né, eu acho que isso aqui a gente também está falando sobre senso crítico. Eu sempre costumo falar e penso dessa forma até hoje que a conscientização ela simplesmente não brota do nada. Ela é algo que precisa ser plantado, regado e que um dia ela vai florescer. Então essa oficina ela tem essa intenção também, dela ser um primeiro passo muitas vezes. E como eu falei desde o início, ela é uma estratégia para a gente fazer em sala de aula, né, promover em sala de aula educação antirracista. Então é isso. Eu acho que eu vou produzir mais aqui porque, cara, é muito bom, é muito legal e é um estímulo muito grande, assim, tá? Vou mostrar para vocês alguns postais já feitos, desenvolvidos por alguns alunos, né, de rede pública de ensino ao longo durante esse tempo. Eu sempre faço o seguinte também, que é né, que eu acho que é importante e é bem legal, tá? Que é o seguinte, pra gente não mandar os originais, assim, não tem nenhum problema, eu digitalizo, imprimo novamente e colo na frente de um postal e envio, tá? Então é por aí que a gente segue. Eu fiz alguns maiores também para experimentar alguns maiores, tá? Que é tamanho acho que 15 por 21, tá? Mas o correto mesmo, mais padrão para postal é o 10 por 15, tá? E de novo, algumas imagens vocês encontram facilmente na internet. E a estrutura dos postais, a diagramação essa, ficará disponível através da descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz, né? De novo, essa atividade ela é uma atividade complementar às atividades da exposição Afroentes, tá? Que tem como Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam
a exposição Afluentes, de Juliano Lucas. Muito grato por vocês curtirem, compartilhem. Peço gentilmente que façam uma referência sempre, né, que vocês forem produzir, que viram essa oficina, porque é muito importante, né? Nós, como artistas e educadores, a gente sempre acha importante que sejam referenciados, sejam compartilhados tudo que a gente faz. E que sim, que nossos nomes sejam referenciados nessas ações. Porque isso é trabalho. Além de trabalho, é muita luta. Peço gentilmente que vocês mencionem que viram essa oficina do artista Juliano Lucas e que ela faz parte das atividades complementares da exposição Afluentes. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Um beijo. Nos vemos em breve.